Então, gente, na aula de hoje a gente vai aprender um tópico que é conhecido como análise de regressão linear. Basicamente, o que a gente vai estar estudando aqui é a relação entre duas ou mais variáveis. Eu quero saber como que as variáveis estão associadas, certo? Então, quero saber se uma determinada variável influencia a outra, se o número de anos de estudo influencia a renda, certo? Então, a gente vai ver basicamente o que a gente chama de modelos empíricos. O que são modelos empíricos? São modelos matemáticos que são criados a partir de dados empíricos, daí esse nome. Por quê? Eles não vêm de uma teoria da física, eles vêm somente a partir dos dados. Eu observo os dados e a partir deles eu tento criar um modelo que está explicando a relação ali que eu observei nos meus dados, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho dos modelos de regressão e ver como estima os parâmetros do modelo. Então, basicamente, como eu falei anteriormente, o que a gente vai estar tratando aqui é o problema de eu estar interessado em explorar, por exemplo, a relação entre duas ou mais variáveis. Isso é o que a gente chama da técnica de análise de regressão. Vamos supor, eu quero saber, existe uma associação entre nível de escolaridade e renda de uma pessoa? A gente imagina que sim, né? Mas, para eu saber se isso é verdade, eu preciso o quê? De coletar um conjunto de dados que me mostrem se isso é verdade ou não. Então, eu vou ter que entrevistar um conjunto de pessoas e verificar qual que é a escolaridade delas e qual que é a renda delas. E aí, a partir desses dados, eu vou usar técnicas estatísticas para analisar se de fato existe uma associação, né, entre essas duas variáveis. E aí, eu vou começar todo um processo investigativo, uma técnica, para verificar se existe essa relação, se ela é uma relação forte ou não. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar para fazer isso é uma ferramenta puramente visual, que é o gráfico de dispersão. Então, eu vou simplesmente plotar as duas variáveis no eixo cartesiano e ver o que aparece, né, como resultado. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que essa correlação ela pode não existir, ou seja, eu posso plotar esses pontos e não verificar associação nenhuma, ter só uma nuvem de pontos. Ela pode ser uma correlação linear positiva, ou seja, os pontos eles caem em torno de uma reta, tá? Ou pode existir uma associação, mas ela não é linear. Por exemplo, eles podem cair em torno de uma parábola, de uma exponencial. Existem modelos para lidar com os dois tipos de situação, tanto a situação mais simples, que seria os pontos caírem em torno de uma reta, quanto a situação um pouquinho mais avançada, que seria eles caírem em torno de uma outra curva, que não é uma reta. Mas, aqui nesse curso, a gente vai tratar apenas do caso mais simples, que é o caso em que eu tenho uma reta, certo? Então, o que é a correlação? Eu quero saber o que? Existe um relacionamento entre essas duas variáveis? Elas estão associadas de alguma maneira? Elas aumentam juntas? Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra aumenta também ou a outra diminui? Pode ser quando elas estejam associadas de maneira que uma aumenta, a outra aumenta, ou uma aumenta, a outra diminui. Por exemplo, a nota na prova e as horas de estudos. O que a gente espera? Que elas estejam associadas. A gente espera o quê? Que quanto maior a quantidade de horas de estudos, maior a nota na prova. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta também. Então, agora vamos ver aqui um conjunto de dados para verificar se essa correlação, se essa associação entre as variáveis de fato existe. A minha variável resposta aqui vai ser a variável y, tá? Que é a variável nota na prova, e a minha variável explicativa é a variável x, que é a variável horas de estudo. Qual que é a diferença entre a variável resposta e a explicativa? Eu sempre vou ter uma variável que ela determina a outra, certo? Que ela explica a outra. Então, no caso aqui, as horas de estudo que explicam a nota na prova do aluno. Não é a nota na prova que explica quantas horas que ele estudou.
Então, por isso que a gente chama horas de estudo de variável explicativa e nota na prova de variável resposta, porque ela está sendo explicada, ela é minha variável de interesse que está sendo explicada por um outro fator são as horas de estudo. Então, aqui eu tenho uma tabela com um conjunto de dados. Olhando só visualmente para esses dados, já dá para a gente ter uma certa noção, né? Por exemplo, o aluno A aqui, ele tirou uma nota maior do que o aluno B, que estudou bem menos, que tirou uma nota ainda menor foi o aluno C, que estudou bem menos ainda. Mas é claro que para eu ver uma tendência, eu ver realmente se essa associação existe, o ideal é fazer um gráfico agora, certo? Então, como que é feito esse gráfico? É um gráfico bem simples. No eixo X, eu ploto os valores do número de horas de estudo e no eixo Y, a nota que o aluno obteve, tá? Então, aqui eu já consigo ver o quê? Se eu olhar aqui, parece que tem uma função aqui, né? Dá até para traçar uma reta aqui, né? Com esses pontos. Então, parece existir o quê? Uma associação, talvez linear aqui, né? Eles parecem cair em torno de uma reta e ela é positiva, principalmente isso, no sentido de que quanto mais eu aumento o x, quanto mais eu aumento as horas de estudo, mais eu estou aumentando aqui a nota que o aluno obteve na prova, certo? Então, eu posso ter vários tipos de associação. A primeira delas é esse tipo que a gente viu, que é a associação linear ou a correlação linear positiva, no sentido de que uma variável aumenta quando a outra aumenta também, tá? E ela pode ser forte, moderada ou perfeita. A moderada foi igual a gente nesse exemplo que a gente viu, eles caem em torno da reta, mas não tão perfeitamente. Eu consigo traçar uma reta aqui, mas os pontos vão ficar somente em torno dela. A forte eles já ficam bem próximos da reta, e a perfeita é quando eles caem em cima mesmo da reta. É claro que quando eu coleto dados de maneira empírica, no laboratório ou entrevistando, nunca vou ter esse caso aqui deles caírem exatamente em cima da reta. Mesmo numa situação de laboratório, né? Eu tenho sempre erros de medição e etc. que vão influenciar e vão acabar fazendo com que essa reta não seja perfeita. Um outro caso que a gente tem é a correlação linear negativa, que é o que? Uma variável aumenta, mas a outra diminui, por exemplo, a temperatura e o consumo de alguma bebida quente, caldos, por exemplo. Quanto maior a temperatura, as pessoas tendem a consumir menos bebida quente. Então, elas estão muito associadas, mas de uma maneira negativa. Então, ela pode ser negativa moderada, né? Que eu consigo novamente traçar uma reta aqui, mas agora uma reta aqui com uma tendência decrescente. E os pontos caem em torno dessa reta, mas não tão próximos. Ela pode ser forte, que cai aqui praticamente em cima da reta, ou perfeita, né? Que cai exatamente em torno da reta. É claro que, como eu já falei, esse último caso aqui é impossível de ocorrer na prática, né? Eu sempre vou ter uma variação ali, nunca vou ter uma reta perfeita. E pode acontecer também de não existir correlação linear. A gente sempre vai estar vendo aqui maneiras de verificar a correlação linear. Eu tenho dois casos. Ou não existe associação nenhuma entre as duas variáveis. Eu ploto esse gráfico e não vejo padrão nenhum. Ou existe uma associação, mas ela não é linear, por exemplo, uma parábola. Existem modelos para lidar com esse tipo de situação, em que eu tenho uma parábola, mas não são modelos que a gente vai estudar aqui nesse curso, tá? Modelos um pouco mais avançados, são chamados de regressão polinomial. Quem tiver interesse pode buscar aí na literatura, que tem muita literatura sobre isso.